Ah, o Heitor tá no avião, bicho. Pô, tem compromisso. Sim, galera! Mais um programa dos Surtados Raiz. Aqui só fala, só comenta futebol quem chupou a laranja no vestiário ou sentou naquela arquibancada de concreto quente. Meus amigos, vamos comemorar, né? Hoje, 517 inscritos no canal, beleza? Nós estamos há 25 dias apenas no canal e conseguimos aí essa proeza de 517 inscritos. São 1.877 visualizações. Obrigado a galera que está curtindo os Surtados. Aqui só comenta futebol, como eu falei, aquela galera que chupou laranja. É isso aí, galera. Então, hoje tem que mandar aquele abraço para a galera, né? Não posso esquecer. O meu amigo Moisés de Campo Grande, o rei do gado, o homem do cavalo. Moisés Botafoguense, tem Botafoguense, não tem Botafoguense, gente. Então, Moisés, vamos lá, entra no canal aí e vem comentar sobre o Botafogo. Beleza? Mandar um abraço para Débora Normani. Débora que conseguiu 5 inscritos em 5 minutos. Recorde. Débora é lá aqui do Recreio. Ela mora no condomínio Vila Real, aqui do Recreio. Débora, muito obrigado. E, por último, vamos falar do nosso futuro patrocinador. Pessoal, quando você for a Cabo Frio, se quiser comprar um remedinho, papel higiênico, qualquer coisa na farmácia, a farmácia original, Drogaria do Povo de Cabo Frio, aquela verdinha. Chega lá, fala que assiste aqui os Surtados e vai ganhar 5% de desconto. São 5%. Vão dar sim. Chama lá o seu Armando. Seu Armando, eu vim dos Surtados, no canal dos Surtados. Surtados Raiz. Você consegue aí os 5% de desconto. Beleza, galera? Fabinho, libera então, o Jean aí. Para começar, vamos tirar o pino da granada e libera vamos o Jean, Robinho. Surtados Raiz. Beleza? Então, eu vou falar. Não tem essa de você tem que ser imparcial, parcial. Não tem essa. Eu tenho meu time, eu posso zoar também. Então, lá no grupo lá do WhatsApp, foi uma festa. Tivemos a natureza perfeita. Muito perfeita. A natureza foi perfeita, gente. Estava preocupado. O Vasco ganhou e o Fluminense também ganhou. E o Flamengo perdeu, então as crianças fizeram uma festa. Mais de 1.000 mensagens. Né? Teve pessoas aí que apareceram várias vezes. Isso é bacana. Nosso canal, nossa brincadeira e curtir também nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então, eu vou começar hoje falando da grande vitória do Vasco da Gama. Né? E a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou fazer essa pergunta. Robinho, libera o Jean aí. Luizinho está lá no aeroporto. Guarulhos. Né? Guarulhos. Robinho, libera o Jean, Robinho. Está lá em Guarulhos. Luizinho também está aqui. Espera aí. Gente, aqui ninguém tem profissional. Aqui tem essa de Galvão Bueno. Luizinho, eu tô em Guarulhos também, Luizinho. Aqui tô aqui no Robinho, esse pessoal que não aparece, né, quando os times, quando não tem a rodada boa, não tô acostumado com esse negócio de como é que funciona. Então fala no meio, pede para liberar um. É complicado. Mas até o final eles aprendem. Então vamos lá. Luizinho, primeira pergunta. Tá guardadinho aqui. Tá aqui. Vou fazer igual o Gerson daqui a pouco. Luizinho, o jogo do Vasco e Botafogo foi um jogo difícil para o Vasco da Gama. Ou não foi um jogo difícil? Foi um jogo fácil? Responde. Jogo difícil, jogo equilibrado, placar, empate e vitória por um gol para qualquer um dos times seria justo, né? Enfim, eu acho que um clássico, né?
Os dois times buscavam a vitória. E acho que até estavam comentando aqui, o Vasco teve um pouco mais de sorte, né? Porque algumas bolas do Botafogo tiveram muito próximas de entrar. O Fernando Miguel agarrou bem nesse jogo e também bateu no travessão. Os atacantes deles, um chutou o outro na hora de fazer o gol. Então, esse foi um lado da sorte. Mas foi um jogo difícil. Mas não vejo o placar como injusto. Se fosse 3-2 Botafogo, também seria justo. Beleza. Marcão, o Luizinho já respondeu, falou que o jogo foi difícil, né? Eu queria saber em qual setor o Vasco foi melhor que o Botafogo para conseguir essa vitória. No ataque. Obviamente no ataque, porque as oportunidades que o Vasco teve, converteu, e as oportunidades que o Botafogo teve, eles aproveitaram duas. O Fernando Miguel também teve uma atuação muito boa, né? O meio de campo do Vasco também teve uma determinada parte do jogo, né, no segundo tempo. Depois dos 15 primeiros minutos, o Botafogo voltou muito melhor. Depois o Vasco deu uma equilibrada, foi onde o Vasco conseguiu fazer o segundo e terceiro gol. Mas acho que o principal detalhe foi o ataque, que o Vasco conseguiu, em 2 ataques, fazer 2 gols em menos de 5 minutos e definir o jogo. E mais, o Vasco recuou e ficou tocando bolinha para o lado. O Vasco cansou, né? O Luizinho, na hora, até na resenha, ele colocou que o Vasco pregou, né? Então, foi isso. A gente tomou um sufoco grande, poderia ter sido empate o jogo. O Fernando Miguel atuou muito bem, mas o que definiu para mim foi o ataque, que a gente conseguiu matar o jogo quando teve a oportunidade. Robinho, deixa só complementar essa resposta do Marcão sobre qual o setor do Vasco foi melhor. Para quem acompanhou o jogo todo, vai lembrar que até as substituições que o Autori fez, até o momento das substituições, o Vasco estava dominando o meio-campo. Então o Autori mostrou que é um excelente técnico e conhece bem o time do Botafogo, fez 2 substituições ainda no primeiro tempo para conseguir reverter essa situação de domínio no meio-campo que o Botafogo estava sofrendo, e aí foi o contrário. O meio-campo do Botafogo, no início do segundo tempo, boa parte do segundo tempo, dominou o meio-campo do Vasco. E aí o Ramon foi obrigado a fazer substituições para neutralizar isso. Então, o que demonstra que são 2 bons técnicos que conhecem bem os 2 elencos. O Heitor tá indo aí? Ele estava no avião? Cadê Heitor? Caiu. Então caiu. Eu queria fazer uma pergunta para o Irving. Um cara que está sempre em São Januário, fazendo a festa. O bicho, na resenha, hoje ele colocou... Galera, só se tem alguém com a TV ligada aí, tá vazando um som aí no áudio aí. Galera que estiver falando, é bom. É verdade. Sou eu. Quem não estiver falando, vamos zerar o áudio aí de quem não estiver falando. Dá um mute aí, abre o microfone só quando for falar. Provavelmente era eu, Ricardo. Eu tô num lugar aberto aqui. Vou fechar o microfone. Ok, Major. Ok. Cadê vocês? Estamos aqui, Oi, ó. Robinho. Pode seguir. Deu um probleminha aqui, pessoal. A gente somos amadores. Vamos continuar. Oi, Irving, então, tá falando que você é um cara que tá sempre em São Januário, aquela força, na resenha dos surtados, lá no WhatsApp, o homem fala, manda mensagem. E botou o Cano, o centroavante Cano, lá nas alturas. Como você viu a participação do Cano nesse clássico? Robinho, hoje eu li uma reportagem que o Ribamar, com a entrada do Ribamar, que é muito criticado no ataque do Vasco, isso ajudou muito ao Cano a participar mais do jogo, que ele não ficou isolado na frente sozinho. O Thales está jogando muito, acompanhando marcação, e quando vai e volta, ele não está conseguindo dar assistência ao Cano.
Entendeu? E o Cano fica muito sozinho. Com a entrada do Ribamar, por incrível que pareça, o Ribamar, ele incomoda os atacantes. Ele pode ser ruim, perde gol, mas incomoda os atacantes. O Cano jogou um pouco mais recuado, não jogou tão à frente na área. Ele jogou um pouco mais. Quem jogou mais avançado foi o Ribamar. O Cano ficou mais fora da área ali na meia-lua. Então ele teve chance de pegar na bola, virar o jogo, porque ele sabe fazer isso, ele sabe fazer. Ele não é só finalizador. Ele sai da área, ele não é driblador. Tu não vai ver no mano a mano, driblar 1, driblar 2 e fazer o gol na velocidade. Não vai. Agora ele sai da área, ele é difícil de errar passe. Então, assim, ele participou mais do jogo. Entendeu? E o Cano se posiciona, ele estuda posicionamento. Ele não se posiciona ali porque ele está ali por sorte, não. Ele estuda posicionamento. Ele é um cara que estuda. Entendeu? Ele não é qualquer atacante que fica, porra, a bola cai e chega de graça no pé dele, por sorte. O Gabigol, ele se posiciona bem. Hoje eu comparei ele ao Gabigol. Só que o Gabigol tem chance toda hora. Toda hora. Contra o Ceará, o Gabigol teve 4 chances de gol clara. Todas para fora. Não acerta o gol, porra. Entendeu? O Cano não. O Cano, para errar o gol, é difícil. É impossível. Errar o gol. Entendeu? E fazer o gol fica fácil para ele, porque se posiciona muito bem. Se você reparar, cara, ele se posicionando no gol que ele fez contra o Botafogo, ele esperando o cruzamento na linha, que todo atacante é burro e fica impedido naquele lance. Porque o cara só olha o cara que vai cruzar. Ele não, ele tá olhando o zagueiro. O zagueiro, ó, frente a frente. Quando o Benítez bate, ele sai certinho. Porra, não dá. O cara é diferente. E se tivesse num time com elenco foda, salário astronômico, cacete, era artilheiro assim, mas é para dar no pau. É para botar 10 na frente de cada um aí. É isso. É isso. Eu queria ouvir do... Ô, Jean tá aí. Jean, boa noite, amigo. Bom dia, boa tarde. Boa noite, Robinho. Boa noite a todos. Ô, Jean, a gente está falando sobre o Vasco. Deram para me ouvir? Deram para me ouvir legal ou não? Demos, a gente ouviu bem. A gente ouviu sem dar. Hein, Jean? Você viu o jogo do Vasco, ou pelo menos uns detalhezinhos, né? Uma secadazinha. Não, peraí. Secadazinha, o cara tava narrando o jogo o tempo todo, quando começou o jogo. Ele comentou o jogo todo, do começo ao fim, não tem secadazinha. O cara assistiu o jogo. Fala assim, você que assistiu o jogo, muda o nome. Você que assistiu o jogo do início ao fim, agora você tá assim, agora você fala, continua. Marquinhos, quantas mensagens ele enviou? Pô, de 4 às 6, não, de 6 às 8, uma pra sacanear o peixe no Twitter. De 8h30 às 10 da noite, 197. Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! Tava madurinho. Ah, vai tomar no cu. Então, peraí, gente, vamos respeitar o colega. O cara que tá... Desculpa o palavrão. Desculpa. O cara tava assistindo. Mas foi foda. Deixa ele falar. Ô, Jean, quero fazer uma pergunta a você. Você é um cara inteligente. Você, como torcedor flamenguista, aquele torcedor que acredita sempre que vai ser sempre campeão, né? Então você é um torcedor assim. Hoje, você sendo Vasco da Gama, você torceria para ficar em primeiro, quinto, 10º? Como é que você vê o Vasco hoje? Eu sendo torcedor do Vasco? Isso, mais ou menos assim. Vamos... Se fosse o Flamengo hoje no lugar do Vasco. Aonde eu acho que o time iria chegar? Isso aí. Tá, vamos por partes. Primeiro, boa noite. Sim, exatamente, Jean. São duas perguntas diferentes. Diferentes. Vamos lá. Onde você torceria para ele ficar e onde você acha que ele vai chegar? Porque o Robinho faz essa pergunta como se fosse uma só, né? Ficou meio complicado. Um problema, né? É um problema, né? E eu era bom em interpretação de texto, né? Na escola. Eu era bom. Exatamente, interpretação de texto, né? Então são duas perguntas, né? E agora ele não sabe nem fazer a pergunta, né? Esse é o problema. Não, boa, entendi. Vamos lá. Primeiro, assisti o jogo do Vasco todo. Na verdade, eu venho assistindo aos jogos do Vasco, tá? Vasco estava chamando atenção, já comentei isso aqui
há um tempo atrás em relação à organização do time, entre outras coisas. Fato é que os últimos 3 jogos do Vasco, melhor jogador para mim é o Fernando Miguel. Melhor jogador do Vasco nos últimos 3, Fernando Miguel. Salvou o Vasco contra o Santos, que aquele placar foi um placar mentiroso, o Vasco ganhou de 1-0, e o Santos massacrou o Vasco dentro de casa. Contra o Atlético Goianiense, todo mundo viu o que aconteceu. E contra o Botafogo agora, me desculpe os vascaínos, Botafogo, até o Vasco fazer um gol numa falha bizonha da zaga do Botafogo, o gol do Botafogo era muito mais realidade que o do Vasco. Ponto. Isso aí minha opinião. Só confundi um jogo aí. Você falou Vasco e Santos, você tá falando Furacão e Vasco. Furacão, Furacão, perdão. Vasco Furacão, isso mesmo. Vasco e Santos foi 2-2 lá. Vasco Furacão, isso mesmo. 1-0 aquele gol lá que bateu na canela do cara, o cara dá carrinho, passa embaixo das pernas, o outro faz o gol e jogaço. Então, assim, na minha opinião agora, falando sério, o jogo do Botafogo e Vasco, na minha opinião, o Luizinho falou que empate, 3-2 para um, 3-2 para outro, ok. Eu já acho que se tivesse que ter um ganhador, na realidade, para mim, seria o Botafogo. Pelas chances que o Botafogo teve, reais de gol, o Fernando Miguel salvou o Vasco, inclusive naquele último lance, que seria o empate, que seria, na atual situação, o mais justo, porque se existe um placar injusto naquele jogo, era a derrota do Botafogo. E o Fernando Miguel fez aquele milagre, primeiro bola na trave, depois ele defende. Ok. Respondendo essas 2 perguntas, óbvio, se eu sou torcedor do Vasco, eu vou torcer pro Vasco ser campeão. Óbvio. Uma coisa é eu torcer. Meu time sendo bom ou ruim, eu vou torcer para ele chegar em primeiro. Essa é a primeira resposta. Aonde eu acho que o Vasco vai chegar como torcedor do Vasco, olhando o time do Vasco, a gente está falando de um campeonato que a gente está na 10ª rodada. O campeonato tem 38 rodadas. O Vasco não tem elenco, isso é notório. Bastou o Vasco poupar os 2 principais jogadores, que é o meia, o Benítez e o atacante, já aconteceu o que aconteceu. Então, assim, eu acho que só faltam 28. Só faltam 28 rodadas, né? Só isso, só 28 rodadas. Então eu acho que o Vasco chega final da primeira página e início da segunda. Para mim, essa é a posição do Vasco, de 8º para cima. Essa é a posição do Vasco. Poderia ser muito bom. Poderia ser muito bom. Chegou no final do tudo, o Vasco chegou em 6º, 7º. Pode acontecer? Pode, porque o campeonato esse ano é nivelado por baixo. Times que, teoricamente, você, antes do campeonato, colocariam à frente do Vasco por elenco, como Corinthians, por exemplo, entre outros times que estão na A sorte do Luizinho que ele tá de máscara. Que olha que cena ridícula. Tem um flamenguista dizendo que o Vasco vai ficar de 8º a 10º, então o Vasco ainda tá agradecendo. Pô, obrigado, Jean, por concordar comigo. O cara tá no G4 e tá agradecendo um flamenguista que vai dizer que vai chegar de 8º e 10º. Ainda bem que tá de máscara, cara. Quem não reconhece, pelo amor de Deus. Parei. Olha só. Robinho, meu comentário sobre o Vasco acabou. Não me chama mais nesse bloco, não. Um abraço. Ô, Jean, deixa eu só falar, porque estamos falando de interpretação de texto, de português, de gramática, que o Robinho não entende. Então, o negócio é o seguinte. Agora eu sou burro. Exatamente o que eu falei como torcedor. Tirou a máscara, ele botou a cara tapa, tirou a máscara. Mas a gente sabe que não tem elenco para isso, então o time vai chegar realmente entre 8º, 12º, 13º. Bom, esse é um ponto. Eu só vou voltar lá na tua análise do jogo, que você falou que o Botafogo teve chances estava mais perto do gol que o Vasco, e o Vasco achou um gol lá numa falha. Olha só, as chances do Botafogo foram de fora da área. Os 2 chutes mais perigosos foram de fora da área.